Bom, bom dia, boa noite, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Boa noite, Lu. Boa noite, Nia. Bom dia, Gê. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, tudo na santa paz de Deus. Graças a Deus. E as consagrações, estão conseguindo fazer? Estão orando? Estão construindo a arca de vocês? A nossa luta é todo dia, né? A nossa construção é todo dia. E nós precisamos ser firmes, né? Precisamos ter o nosso comprometimento com o Senhor. Vocês viram o áudio que eu mandei do Davi ontem aqui? Gente, eu achei tão bonitinho. Ele falou que quem fosse participar era para mandar lá no grupo dele, do culto, mas que a tia dele não ia participar porque ela tinha umas coisas para fazer e que ele achava que ela não tinha compromisso com Deus. Ai, meu Deus. Então, olha só, a consciência que a gente já tá criando nele, né? Comprometimento com o Senhor, né? Compromisso com Deus. Então, é isso que nós devemos ter em mente, né? Que o nosso compromisso é com o Senhor, não é com homens. Lógico, a gente tem que ter a nossa palavra também com pessoas, né? Nossa palavra precisa valer mais do que dinheiro. Eu sempre aprendi isso com meu pai. Mas também ter um compromisso sério com o Senhor, né? Muitas vezes a gente tem compromisso com o homem, mas não tem compromisso com o Pai. Então, eu tenho um compromisso com meu Deus. Ele é prioridade para mim, porque sem ele eu sei que nada eu posso fazer. Então, a partir desse entendimento, a gente vai usar aí da nossa inteligência também, né? Questão também de inteligência. Olha, se eu tô com o Todo-Poderoso, se eu estou com o Soberano, eu vou ser mais assertiva na minha vida, eu vou ter menos problemas. Então, é uma questão de raciocinar e falar, e entender o que, que a palavra diz, né? A Bíblia diz, olha, Deuteronômio diz que bênção ou maldição está aí para você escolher. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer que as bênçãos corram atrás de você? Então escolha obedecer. Se você não quiser, se quiser morte, se quiser maldição, é só não se atentar para a palavra de Deus. Então o evangelho é simples, né? Eu sempre digo que o evangelho ele é para nós uma proteção. Então, quando a gente entende isso, a gente não quer mais largar o evangelho, a gente não quer mais largar os detalhes que a palavra de Deus nos ensina. E quando a gente vê um versículo ou um texto que nos ensina algo, a gente já obedece, né? Porque o sábio, ele vai obedecer, ele não vai esperar acontecer para depois correr atrás do prejuízo. E nós somos essas mulheres, né? Nós estamos nessa busca todos os dias aqui, pela vontade do Senhor, pelo direcionamento do Senhor, e estamos melhorando a cada dia, e louvado seja Deus por isso. Estamos crescendo, estamos correndo atrás da santificação, né? Do que o apóstolo Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. E como nós temos falado, né, aqui, que tudo é sobre o Senhor, nada é sobre nós. Tudo é sobre o Senhor, tudo é para Ele, é por Ele e é para a glória dEle. Então, se o Senhor como a Nia sempre costuma dizer, né? Se o Senhor nos empresta dons, não é para nossa glória, é para a glória do Senhor. Não é ah, para mérito nosso, né? Mas é para a edificação do corpo, é para que o Senhor, o poder de Deus se manifeste e o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Então, quando nós temos esse princípio no nosso coração, a gente não busca a exaltação, a gente não busca ali o destaque, a gente não busca ali se aparecer, mas sim exaltar o nome do nosso Senhor. Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Muitas vezes, quando a gente não tem esse entendimento, a gente acha que o dom é nosso, que a gente ora e a pessoa é curada, que é a gente que faz.
E não é isso, né? Tudo é sobre o Senhor. Então, partindo desse pequeno comentário que a gente faz, né, sempre no início, nós vamos aqui entrar hoje em Gênesis 7, versículo 7, quando Deus diz, entre e confie. Essa palavra confiança, né, o Senhor tem trazido muito forte à minha mente e ao meu coração, porque muitas vezes não recebemos porque não confiamos. Nós muitas vezes oramos, muitas vezes buscamos ao Senhor, mas não confiamos que o Senhor está ali nos ouvindo, não confiamos que o Senhor está pronto para nos responder, não confiamos que o Senhor quer o melhor para nós. Então, essa palavra confiança, Deus tem me trazido um um entendimento e uma importância, né, para entender o que é confiar de fato. O tema que nós vamos pensar hoje é a porta está aberta, mas por quanto tempo? A porta ainda está aberta, mas por quanto tempo ela ficará aberta? Então, a pergunta é: eu e você entraria na arca ou esperaria mais um pouco? O Senhor está nos convidando todos os dias aqui, desde quando nós começamos a estudar sobre a arca. O Senhor está nos convidando a entrar nessa arca, a construir essa arca, né? Que hoje a nossa arca, nós já mencionamos aqui, que é Jesus, né? E como que é a construção dessa arca em Jesus? É nós obedecermos o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou muitas coisas, está tudo registrado na sua palavra. Mas o principal ministério de Jesus, aonde Jesus ele veio, ele se manifesta como o próprio Deus vive encarnado, e ele ensina o quê? O que Jesus mais fazia na vida dele? Primeira coisa, era o relacionamento com o Pai, era o relacionamento com Deus, né? Era ali os seus retiros de oração. Antes de começar o ministério dele, ele vai para o deserto 40 dias e fica ali numa consagração. Você já pensou? Você já parou para pensar o que Jesus ficou fazendo ali no deserto 40 dias? 40 dias ali no deserto. Ele não ficou só dormindo, né? Eu acredito que o Senhor, ele teve detalhes do seu ministério, né, revelado. Ele teve detalhes de coisas que ele ia fazer, que era para ele fazer, e por isso ele foi tão assertivo, né? Porque como ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, as coisas que se referia ao homem, ele não poderia usar. Lógico que ele poderia, que ele é Deus, né? Mas a teologia explica que ele não usaria o 100% Deus, né? E sim o 100% homem, para que o sacrifício fosse aceito, né? Para que a conta fosse paga, a conta do pecado fosse paga. Então, Jesus, ele se manifestou em carne, como eu e você, né? Então, ele nos deu o caminho, ele nos deu ele tá falhando algumas ligações aí, acho que é a internet. Vocês estão ouvindo? Caiu 2 pessoas. Tá dando pra ouvir certinho? Aqui tá. Ó, a Lu escreveu aqui: G, eu estava ouvindo o estudo de ontem e eu conto tantas mentirinhas para meus pacientes, coisa boba, mas fiquei preocupada. Sim, Lu. A Ani escreveu: parece com alguém que eu conheço. Larissa escreveu: lembrando que a obediência não é somente para obter recompensas de Deus. Verdade, Lu. Larissa. Ó, a Adri falou que tá ouvindo, a André falou que tá ouvindo, mas tá falhando. Eu não sei se é a minha internet ou se é a internet de vocês. Mas enfim,
Vamos continuar, porque vai tá gravado aqui e vai dar tudo certo. Lucimara, acabei de ler o seu comentário ali sobre os seus pacientes. Mas é exatamente isso. Quando Deus nos confronta, a gente vai melhorando essas coisas e a gente vai substituindo, né, as mentiras por verdades, né? E isso é o desenvolvimento da nossa santidade, isso é o desenvolvimento do nosso caráter, porque tem coisas que a gente acha que não tem importância, mas afeta, né, a nossa espiritualidade. E também a Bíblia, ela é muito clara, né? Ela fala que quem é o pai da mentira, né? Então nós não queremos o inimigo das nossas almas como nosso pai. Então, nós queremos o nosso Deus, né? Então, vamos voltar aqui. Imagine que, imagine que Deus está nos chamando para entrar em um lugar seguro, mas lá fora o céu ainda está limpo. E será que eu e você entraria imediatamente ou esperaria um sinal maior? Noé, o caso de Noé, ele não esperou sentir as primeiras gotas de chuva. Ele entrou antes da tempestade chegar. Olha só, aqui está o momento, né? Aonde Noé já tinha obedecido, construiu a arca, construiu ali do jeito que o Senhor tinha falado. E Noé, ele espera o comando de Deus, ele espera ali a orientação do Senhor. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente ora e a gente, muitas vezes, a gente só fala, né? A gente abre, liga ali o nosso botãozinho e fala. E aí o Senhor quer nos responder, mas a gente não fica em silêncio procurando ouvir a voz de Deus. Quem é que tem essa prática de orar e ficar um momento em silêncio para ouvir a voz do Senhor? Quem é que tem essa prática? Escreve aqui para mim. Quem tem essa prática de orar e ficar em silêncio para ouvir a voz do Pai, ouvir o sussurro do Espírito Santo, ouvir o seu coração, aquele sentimento que vem no seu coração, aquela convicção que vem na sua mente? Quem aqui tem esse costume? Porque Deus, ele não é um Deus monólogo, né? Não é só a gente que faz, ele é um diálogo. Nós falamos e nós precisamos ouvir a sua voz. Nós falamos e nós precisamos ouvir a sua devolutiva. Às vezes nós vamos... ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, Gê, mas como que eu ouço a voz de Deus? A Larissa escreveu aqui, eu faço isso, às vezes ajoelho e não oro, fico em silêncio. Amém, glória a Deus. Não é diário, mas às vezes falo para Deus que tem dias que só quero ouvir a voz dele. Não quero dizer nada, só ouvi-lo. Amém. Então é isso, né? É a gente ter esse tempo, né, com o Senhor. A pessoa falou para mim assim, Gê, mas como que você ouve a voz de Deus, né? Como que Deus fala com você? E daí eu estava explicando para essa pessoa que Deus, ele tem a multiforma e graça dele se comunicar conosco. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele tem muitas formas de se manifestar. Mas a principal forma que Deus fala conosco, né, é através da Bíblia. A principal forma é através da Bíblia. Aí depois da Bíblia é através da oração, né? A gente vai ali, fala com o Senhor, às vezes a gente está procurando uma resposta, o Senhor, o Espírito Santo traz um versículo no nosso coração, e aí a gente precisa pedir ali o discernimento do Senhor, para que o Senhor discirna para nós por que veio aquele versículo. Às vezes, através daquele versículo, é o direcionamento que Deus quer nos dar. Então, nós precisamos estar atentas, né? Entender a voz do Senhor, se acostumar com a voz do Senhor. Aí a pessoa falou para mim assim, ai, nossa, então eu preciso... você ora como? Você ora 2 vezes por dia, 3 vezes por dia? Aí eu falei assim, olha, eu obedeço a um mandamento que fala que eu tenho que orar sem cessar. A todo momento eu tô ali em comunicação com o Senhor.
A todo momento eu estou falando com o Senhor em pensamento. Senhor, estou lavando essa louça aqui. Estou lavando para a tua glória. Eu ofereço esse trabalho para a tua glória. Eu estou passando essa roupa aqui. Senhor, abençoa. Então, o tempo todo eu estou me comunicando, eu estou falando com o Senhor. Nossa, aí a pessoa falou para mim, ai, nossa, então eu preciso orar mais. Eu falei, sim, não é sobre orar, é sobre se relacionar. Quando a gente pensa que a gente tem que orar, eu tenho que orar, orar, isso se torna um peso, né? Isso se torna um peso, porque aí é algo assim que você, pelo menos quando eu pensava dessa maneira, isso era pesado para mim. Mas quando eu entendi que o evangelho ele é relacionamento e que tem um pai à disposição para me ouvir a todo momento, aí isso se torna prazeroso, né? Estar na presença do pai é o meu prazer. Estar na presença do pai é o que eu anseio a todo momento, porque na presença dele, né, o meu coração ele se alegra, o meu coração ele se sente seguro. Eu me sinto segura na presença dele. Então, é sobre, né, entender de fato o que que é o evangelho. O que que é o evangelho para você? O evangelho, ele é esse relacionamento aonde Jesus, o próprio Jesus, ele nos ensinou que esse relacionamento é diário, é a todo momento, buscando sempre fazer a vontade do Pai. Não, é o que o apóstolo Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E qual é a vontade de Deus para hoje, para o meu dia? Você já perguntou? Senhor, qual que é a sua vontade para mim hoje? O que que eu preciso fazer hoje? Quais são as pessoas que o Senhor vai me dar oportunidade, né? O Senhor tem nos dado oportunidade a todo momento, né? A todo momento. Chega uma pessoa perto de nós e fala: ai, estou com uma dor de cabeça. Ai, estou com isso. Ai, estou com aquilo. Isso é o Senhor falando conosco. Como assim, Angelita? Como assim o Senhor falando conosco? É o Senhor nos mostrando uma oportunidade de apresentar Jesus para essa pessoa, de orar por essa pessoa, de falar que o Senhor tem algo para fazer na vida dessa pessoa. Mas quantas oportunidades nós perdemos, né? Ah, Ontem eu estou fazendo um teste com algumas pessoas para vir me ajudar aqui na minha casa, porque a outra moça que me ajudava, ela, ela não vai poder vir mais, né? E aí eu tenho uma pessoa que foi uma indicação de uma amiga minha, diz que essa pessoa é muito boa, mas essa pessoa, ela não tá podendo trabalhar porque o ciático dela inflamou. E aí ontem eu mandei mensagem para ela e ela falou: olha, eu estou indo no retorno médico, meu ciático ainda tá muito inflamado. Se você puder esperar, eu vou. E na hora o Espírito Santo falou comigo: ora por ela. Ó, nem conheço a mulher, nunca vi, é uma indicação de uma amiga minha. E eu mandei um áudio para ela orando por ela. Mandei o áudio pedindo para o Espírito Santo curar. Fiz uma oração pedindo ao Senhor para que curasse ela. A mulher me respondeu chorando, né? Então, é não perder as oportunidades, né? A gente está atenta às oportunidades. É a gente orar nos momentos mais inusitados. É a pessoa falar algo para nós e a gente tá ali. Então, é construir, né? É construir. A Larissa escreveu aqui, ó. Eu ainda tenho na cabeça que a oração válida é somente de joelho no quarto, mas eu converso com Deus todo momento. E às vezes, correria com o filho, não consigo ajoelhar e ficar muito tempo orando. Aí fico triste porque não oro. Pede, Larissa, para o Espírito Santo te discernir sobre isso, né? Pede para o Espírito Santo. A Bíblia tem sim, né? Onde ela fala que quando nós quisermos orar, nos consagrar, nós entramos no nosso quarto, ali no secreto com o Senhor, e no secreto nós abrimos o nosso coração para o Pai.
Mas o apóstolo Paulo também vai falar que nós devemos orar sem cessar. Então, como que eu vou orar sem cessar? Então, precisa ter esse equilíbrio, né? Porque há momentos que a gente não consegue orar de joelho. Por exemplo, tá acontecendo uma situação. Tá acontecendo uma situação ali. Um assalto, por exemplo. Ali você vai ter que dobrar o joelho para você poder orar. Então, ter o discernimento do Espírito, né? Para que nós possamos cumprir e fazer a vontade do Pai. Então, voltando aqui, Noé, ele não esperou sentir as primeiras gotas de chuva, né? Ele entrou antes da tempestade chegar. Então, hoje nós vamos entender entender que a obediência imediata, ela pode salvar, né, a nossa vida. O texto base que está em Gênesis 7:7 vai falar assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que esse versículo ele pode revelar para nós? O que nós podemos tirar, né, de aplicações para nossa vida? O que esse versículo pode aqui trazer de conhecimento para nós? O versículo começa assim: por causa das águas do dilúvio. Então Noé, ele não entrou na arca por medo, mas porque ele confiava na palavra de Deus. Ele confiava. Noé, tudo que ele fazia, ele tinha essa confiança de que Deus faria exatamente como ele tinha falado. Deus ainda não tinha fechado a porta, ou seja, a graça ainda estava acessível. E a lição que a gente tira aqui desse pequeno trecho é que Deus sempre nos dá uma saída antes que a destruição venha. Deus sempre nos alerta. Deus está aqui nos chamando todos os dias. Angelita, constrói a sua arca. Angelita, se consagre mais. Angelita, preste atenção na palavra. Angelita, obedeça. Obedeça. Muitas vezes a nossa desobediência é que vai causar a destruição, né? Muitas vezes é uma desobediência constante, é uma desobediência onde Deus está falando: olha, se conserta, para com esse hábito. Ontem eu fui ali no supermercado e aí eu estava ali na fila e eu estava olhando duas pessoas, né? E o Senhor trazendo ali a minha consciência sobre um artigo que eu tinha lido. Eu sou membro de um instituto de pesquisa, onde esse instituto de pesquisa, ele traz informações relevantes sobre saúde, né? E eu até postei lá, quem tá na nossa comunidade teve acesso a esse artigo, porque esse artigo, ele tá contando, eu fiz algumas traduções, que ele tá em inglês, né? Ele trouxe a informação de que até 2030 vai ter uma epidemia de obesidade. Olha só que informação importante e um alerta para eu e você estar cuidando da nossa saúde. E aí, eu tinha já lido sobre o que estava escrito lá, né? É uma pesquisa. Hoje, essa pesquisa já mostra que 15% das pessoas, elas já estão morrendo de derrames, de infartos e de doenças como diabetes tipo 2 por conta da má alimentação. Hoje, 2025. 2030 é só mais 5 anos. Vocês estão percebendo o caminho que a humanidade está caindo nesse pecado, né, da má alimentação? E a má alimentação, ela é o que? É aquela ansiedade por uma comida rápida, né? A gente percebe quando a gente como que a gente percebe que a gente está comendo por necessidade ou por ansiedade? A comida por necessidade, que é a fome física, né? O alimento saudável, ele vai te saciar.
ali a brócoli, o peitinho de frango, né? A saladinha. Isso vai te saciar. Não vai te dar. Você come aquela porção ali e isso te sacia. Não te dá aquela compulsão. Agora, a compulsão alimentar, né, que é causada pelas nossas emoções desreguladas, que é causada muitas vezes pelas crises de ansiedade, ela quer uma comida específica. E principalmente, ela escolhe um processado. Ah, é um pacotinho de salgadinho, é um chocolate, é aquela montanha ali de um alimento processado, né? Então, assim, nós precisamos identificar se a gente está se alimentando ali o físico ou está alimentando a nossa emoção. Então, e hoje em dia, a maioria das pessoas, elas, quando tem essa pergunta, essa análise para elas, eu não sei se você que está aqui já se identificou, né? Identificou que você está comendo para saciar o seu físico, para nutrir o seu corpo, ou por causa da sua ansiedade. E muitas vezes, quando a minha mente se pega nesse impasse, né, pedindo coisas processadas, eu já falo, olha, tem ansiedade aqui, eu preciso descobrir o que é, por que eu tô ansiosa, onde que eu tô com esse pecado. E aí eu já peço pro Espírito Santo me mostrar e orar quanto a isso, né? Depender do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha mostrar. Então, é sobre isso, né? É sobre entender. E aí, eu tava observando duas pessoas, e as duas pessoas estavam bem acima do peso, sabe? Bem acima do peso mesmo. E ali, pegando aquele sorvete, né? E a gente sabe que os sorvetes, eles são gorduras trans, né? Gorduras que prejudicam a nossa saúde. E ali elas pegando, né? E eu peguei e veio aquele sentimento no meu coração, meu Deus, nós estamos nos destruindo dia após dia. Nós estamos num lugar que nós não deveríamos estar. Então, nós estamos recebendo aqui, né, todos os dias, informações. Deus está nos chamando, Deus está nos dando uma saída antes que as destruições chegam na nossa vida. O versículo vai continuar assim: entrou Noé na arca. A palavra hebraico aqui para entrar, ela significa ir para um refúgio seguro. Olha só, entrar na arca, essa palavra entrar, ela significa ir para um refúgio seguro. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos também num refúgio seguro, né? Cristo é a nossa segurança. Cristo é o nosso refúgio seguro. Então Noé não apenas construiu ali a sua arca, mas ele tomou a decisão de entrar. Ele tomou a decisão de permanecer, de ficar ali dentro daquele lugar seguro, daquele refúgio seguro, né? E a lição que nós aprendemos aqui é: construir a fé não é suficiente. É preciso entrar na presença de Deus. É preciso buscar a presença de Deus. A nossa fé aqui está sendo construída dia após dia. Nossa, Angelita, que isso? É sim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos construindo a nossa fé dia após dia. Mas só isso não é suficiente. É preciso entrar na presença. É preciso desejar a presença do Pai a todo momento. Então, o versículo vai continuar dizendo: ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A família de Noé foi salva inteira, porque ele obedeceu. Olha só, a família de Noé foi salva porque ele obedeceu. Isto mostra que a nossa decisão de seguir a Deus pode salvar toda a nossa casa. Isso não é uma doutrina que eu tô colocando aqui, que isso vai se cumprir. Igual tem lá também a passagem do carcereiro que fala, e será salvo, foi salvo ele e a casa dele, né? Mas se a Bíblia registrou isso daqui, é porque algo o Espírito Santo quer nos ensinar. E o nosso posicionamento, ele é muito importante.
né? O nosso posicionamento, eu tô vendo isso na minha família, né? Aonde o meu netinho de 7 anos de idade, né? 7 anos de idade, ele por ver eu fazer um grupo, por ministrar não, por eu estar dedicada em estudar a palavra de Deus, ele também já pegou isso. Uma criança de 7 anos, ele é comprometido. E ele fica ali chamando as pessoas. Quem que vai participar hoje? Quem que vai poder participar? Então, manda aqui, porque só não vai participar quem não tem compromisso com Deus. Então, olha só, isso tá afetando a minha geração ou não? E os pais dele também estão participando todos os dias. Igual minha filha tá aqui comigo de manhã e à noite ela tá ali ouvindo de novo a palavra de Deus. Então, minhas irmãs, olha só o que Deus está fazendo por causa de um posicionamento, por causa de uma obediência. E Ele vai fazer também na sua casa, na sua vida, na sua família, né? Tudo isso que o Senhor está depositando no nosso coração não é em vão. Então, a lição que a gente tira aqui é que a nossa obediência, ela vai impactar gerações, né? A nossa obediência, ela vai impactar gerações. Eu creio nisso. E se você crê também, você vai ver a glória de Deus. Amém? Qual que é a informação importante aqui que nós podemos tirar desse versículo, né? O que significa entrar nessa arca hoje para nós? A nossa arca é Cristo. Nós precisamos entender que Cristo, né, é a nossa arca. Ele simboliza a nossa arca. Lá em João 10:9 vai falar assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, assim como Noé e sua família precisavam entrar na arca para sobreviver, hoje nós precisamos entrar em Cristo para sermos salvos. O que é isso, Angelita? Entrar em Cristo, estar em Cristo, ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, assim, a gente vê ali que quem ficou de fora da arca não teve segunda chance. E a pergunta é: nós estamos dentro da arca ou apenas olhando para fora, esperando mais tempo? Entrar nessa arca é realmente entender, né, que Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa arca. Jesus é aquele que vai que nos salva, que nos cura, que nos liberta. E nós precisamos entender uma coisa muito importante, que o próprio Jesus, ele falou: por que eles me chamam Senhor se eles não me obedecem? Então, de novo, a questão aqui da obediência, né? A gente vê uma informação na palavra e a gente não obedece, então será que eu estou de fato tendo o senhorio de Cristo na minha vida? Nós vimos aqui sobre a questão da mentirinha, né? A questão da mentirinha foi um confronto que Deus fez comigo e com você, né? E eu também detectei algumas coisas na minha vida. Quando às vezes meu esposo pede para mim fazer alguma coisa e às vezes eu vou fazer outra coisa no lugar e aí ele pega e aí, já tá pronto? Aí, já tá quase pronto, mas nem comecei a fazer ainda, entendeu? Eu acredito que nós mulheres, né? Eu acredito que fazemos muito isso, né? Então, é Deus nos chamando para um conserto, né? Para realmente, olha, vamos ser íntegras, né? Vamos trabalhar esses pequenos carrapichos que a gente pensa que não tem importância, mas que atrapalham na nossa espiritualidade. Então vamos ser honestas, vamos ser íntegras, né? Não precisamos mentir, não precisamos falar: já está quase pronto. Não, olha, espera aí, eu me atrasei aqui, eu tô começando a fazer agora. Olha só. Então, cada vez que a gente vai cometendo essas mentirinhas, a gente vai fazendo o quê? Apagando o Espírito Santo. Apagando a voz do Espírito Santo dentro de nós. Porque um Deus Santo, ele não tem pacto com as trevas, ele não tem pacto com o pecado. Ele não tem. Mas, Angelita, nós não somos pecadores? Sim, nós somos pecadores. Isso é um fato. Só que Deus, ele já nos justificou através da cruz de Cristo, e a devolutiva da graça, pela graça que nós fomos salvos,
é não viver no pecado. É igual, como o apóstolo Paulo ele falou, né? É pela graça sois salvos, mas não é que por causa da graça você é salvo, você vai continuar vivendo no pecado. Quando a gente é confrontado com o pecado, o Espírito Santo traz esse insight, né, nas nossas mentes, traz essas conversas na nossa consciência. Isso é um alerta para nós mudarmos, é um alerta para nós consertarmos, para nós realmente entendermos a palavra e começar a colocar em prática. Quem concorda comigo nisso? Escreve aqui para mim. Você concorda comigo que quando o Senhor ele traz um entendimento à nossa mente, é para um ajuste, é para uma mudança, é para um arrependimento? Eu acredito que seja assim, né? Eu acredito que seja assim. Então, vamos conhecer o Senhor, entender a voz dele e mudar, né? Mudar dia após dia. Ah, Angelis, mas eu tenho muita coisa para mudar. Não importa que você tem muita coisa para mudar, eu também tenho, mas é à medida que o Espírito Santo vai falando conosco e vai nos convencendo, é que vamos continuar a fazer ali a nossa parte para desenvolver a nossa santificação. Qual que é a lição espiritual, Angelita, que eu tiro então desse versículo, né? É que hoje ainda a porta está aberta, mas logo essa porta será fechada. O primeiro ponto que a gente precisa observar é que a obediência sem demora, ela salva vidas. Então Noé, ele não adiou ali a decisão dele. Ele entrou na arca antes que a chuva fosse derramada. Muitas pessoas, elas esperam o momento certo para buscar a Deus. Mas será que haverá tempo? Será que a chuva não vai cair antes dessa busca começar? E essa chuva simboliza o que é a volta de Cristo. Cristo, ele pode voltar a qualquer momento. Por isso que a todos os momentos nós devemos estar preparadas. Nós devemos estar como as 10 virgens lá, como as 5, né? Virgens que estavam preparadas com as suas candeias acesas, né? Elas estavam em alerta, enxergando tudo o que estava acontecendo, né? Ali a luz, ela vai simbolizar ali, não, eu estou atenta, eu estou vigiando, né? E isso é lições para nós, né? Que nós precisamos entender, compreender e praticar. O segundo ponto que a gente tira aqui é que a minha e a sua decisão impacta a nossa família, né? Noé tomou a decisão e toda a família dele foi salva por causa disso. Olha só, as nossas decisões, ela pode sim impactar nossa família, nosso posicionamento, a gente ali como serva do Deus Altíssimo, sempre levando o Senhor para a nossa família. Porque às vezes a gente é crente na nossa família, detetive, né? É aquele crente escondido, aquele crente que tá saindo ali um comentário errado, tá saindo um comportamento errado, e a gente fica ali calado. Não tem confronto, não tem correção, né? Então, eu não consigo, minhas irmãs, eu não consigo ficar dessa forma. Entendeu? Se eu vejo um comportamento errado ali, principalmente da minha família, que eu tenho mais intimidade, eu confronto esse comportamento, né? Quantas vezes já cheguei ali no interior, meus 2 irmãos estavam sem se falar, eu chamei os 2, coloco os 2 de frente, explico a consequência espiritual daquilo, né? E muitas vezes eles choram ali, se arrependem, se abraçam, e muitas outras situações ali aonde eu tenho me colocado nas mãos do Senhor, né, para corrigir isso. Por quê? Porque o Senhor já me ensinou isso. E aí, se eu deixo isso acontecer na minha família, eu tô deixando eles ir caminhando para o inferno, né? Se Jesus volta, né, e eles estão dessa forma, a Bíblia fala que seguir a paz com todo e a santificação, porque sem elas ninguém verá a Deus, né? Então, assim, uma vez que você sabe que você tem que estar em paz com todas as pessoas e ser santificada a cada dia, você entender que sem isso você não vai ver a Deus. Você quer problema com alguém? Não. Eu evito problema ao máximo.
né? Eu evito, mesmo se alguém faz alguma coisa comigo, me magoa, eu falo, olha, se eu for chamar a atenção dessa pessoa, essa pessoa vai piorar a situação, então eu vou orar nessa situação. Mas tem situações que o Senhor manda eu falar, e aí eu vou falar, né? Então, a pergunta é, quem eu e você está influenciando com a nossa obediência? Quem eu e você está influenciando com a nossa obediência? Uma outra situação também foi esse final de semana que eu falei, final de semana não, esse carnaval que eu estava aconselhando uma pessoa que tá com problema no casamento, e aí eu fui pontuando, né? Essa pessoa foi abrindo o coração para mim, e eu fui pontuando, né? E uma das coisas que eu pontuei é que essa pessoa tava com muita raiva do cunhado dela, né? Que o cunhado dela foi um dos causadores ali, ali da divergência entre o casal, né? E aí, eu fui pontuando, falei assim, primeiro passo é você pedir que o Senhor libere perdão no seu coração por essa pessoa. O primeiro passo para a restauração é a liberação do perdão, senão as suas orações estão impedidas. As suas orações estão impedidas, e isso é a Bíblia que fala, não é eu que estou falando. Então a gente precisa colocar a palavra em prática na nossa vida. Não é só o que a gente gosta, né? Então, quando a gente tá com raiva de uma pessoa, com rancor de uma pessoa, porque a pessoa nos prejudicou, nos magoou, fez aquilo conosco, e às vezes a gente fala, não, eu tô com raiva porque eu tenho razão, sim, eu vou continuar nessa posição. Essa posição é destruição. Essa posição é uma posição que é aonde o Satanás quer nos jogar. Ele quer nos jogar nessa posição, porque quando ele nos joga nessa posição, o que acontece? Nossas orações são impedidas. E nós somos quem sem Deus? Ninguém, nada, né? O terceiro ponto que a gente vai observar aqui é que a arca representa Cristo. Quem está dentro está seguro. E essa questão de estar dentro da arca, estar em Cristo, ela vai requerer de mim e de você uma obediência, né? Estar em Cristo não é só falar, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. É obedecer, né? Lembre-se sempre desse versículo que o Senhor fala, porque eles me chamam Senhor se eles não me obedecem. Então não adianta a gente falar que a gente tem Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se a palavra nos confronta e a gente não obedece. A gente precisa obedecer. Angelita, mas espera aí, aconteceu uma coisa com uma pessoa, nossa, eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa. Eu não tô falando aqui que você precisa conviver com essa pessoa que te fez mal, que te magoou, que te maltratou, que te prejudicou, mas você precisa ir aos pés do Senhor para que o Senhor te ajude a liberar perdão por essa vida. E aí, quando o perdão é liberado, aí você não sente mais aquela ira, aquela mágoa, aquela tristeza por conta daquela pessoa, e você vai abençoar a vida daquela pessoa orando por ela, para que Deus a encontre, para que Deus a salve, para que Deus revele-se para ela e Jesus também entre na vida dessa pessoa. Porque o nosso papel aqui, como servas do Senhor, como servos do Senhor, abraçar esse presente da salvação que nós ganhamos pela graça, não é por mérito, é pela graça, e anunciar essa salvação aos perdidos. Esse é o nosso propósito. As pessoas às vezes ficam, eu não sei o propósito que Deus me criou. Qual é o propósito da minha vida? Eu tô em busca do meu propósito. Minhas irmãs, a Bíblia é muito clara quanto a propósito. O propósito eu fui alcançada pelo Senhor, agora o meu propósito é anunciar o evangelho. Através do quê? Pode ser através do meu trabalho, do trabalho que eu faço. Se vocês verem, eu entendo que o Emagreça com a Bíblia é o ministério que Deus me deu. Qual que é o ministério? De, primeiramente, me abençoar. Porque se eu estou dentro disso, eu preciso comer bem, eu preciso comer saudável. E olha só,
Olha só como Deus é tão gracioso que revelou isso para mim. E quantas mulheres já passaram pelo Emagreça com a Bíblia, já entenderam a metodologia, já estão se alimentando melhor e já estão livres até de doenças, né? Livre de obesidades, livre eram pré-diabéticas, já não são pré-diabéticas mais, estavam com pressão alta, já não estão mais. Então, olha só, o ministério que Deus me deu é o quê? É o meu cuidado com a minha saúde, com o meu corpo e anunciar Jesus para essas mulheres, né? Quando elas entram no grupo, eu conto para elas como que esse ministério surgiu. E ali a gente tem orações, ali a gente tem ali a prática do jejum bíblico, né? Não é o jejum intermitente que todo mundo fala aí. Eu falo que a astúcia do Satanás foi tão grande que a ciência ela estudou os benefícios do jejum, mas tirou a prática da espiritualidade. E aí chegou aí a modinha dos últimos tempos, que é o jejum intermitente. Mas o jejum intermitente, ele foi tirado a parte espiritual. Porque o jejum que nós praticamos no Emagreça com a Bíblia é um jejum onde a gente olha para dentro de nós. Onde a gente começa a conversar com Deus e pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo revela o que está errado dentro de mim. Revela sobre as minhas emoções. Revela sobre a minha mente, sobre o meu comportamento. E quantas mulheres já chegaram, já entenderam isso e já foram libertas das suas emoções, já foram libertas ali da ira. Teve gente que até se batizou, gente. Glória a Deus por isso. Então, olha só, é isso. O nosso ministério, o nosso propósito, nós que já fomos alcançadas pela graça e temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso propósito é levar o máximo de pessoas que nós pudermos para Cristo. Né? Ensinar. Angelita, mas eu não sei nada sobre a Bíblia, eu sei muito pouco. O pouco que você sabe é muito para aquela pessoa que não sabe nada. Então não perca tempo, tá bom? A Adri escreveu aqui, ó, eu sou testemunha de saúde restaurada, física e espiritual. Glória a Deus, Dri. Glória a Deus, você é uma inspiração, minha irmã. A Lohana também, ela é uma inspiração. As mulheres que já passaram pelo Emagreça com a Bíblia, que estão aqui no Clube da Bíblia, elas são inspiração, porque conseguiram entender, né? Eu também tenho sido uma inspiração, porque eu consegui eliminar 27 quilos em 4 meses, né? Sem uso de remédios, sem uso de tudo com alimentação natural, alimentação que Deus criou, fazendo da forma certa, da maneira certa e com moderação. Amém? Então, a nossa arca hoje, o terceiro ponto aqui, ela representa Cristo. Quem está dentro vai estar seguro. Noé teve que entrar. Não basta apenas saber sobre a arca, precisa entrar nela. E muitas pessoas conhecem Jesus, mas nunca entraram na arca da salvação. Conhecem Jesus, mas não vivem como salvos, vivem ainda como escravos. Escravos do pecado, escravos da ansiedade, escravos dos sentimentos ruins, escravos dos comportamentos ruins. Não vivem como filhos do Deus Altíssimo, não vivem como libertos. A Bíblia fala assim que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vai conhecendo a verdade de Cristo, quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a verdade de Deus vai nos libertando, né? Quantas pessoas tinham ansiedade e hoje sabem que a ansiedade é um pecado, já sabem o caminho para sair da ansiedade. Quantas pessoas tinham pensamentos ruins de suicídios, quantas pessoas tinham tinham vícios, né? E hoje estão sendo libertas, né? Por conta que a palavra de Deus está limpando. Então, nós precisamos sair desse lugar de escravidão, né? E entender a liberdade que nós temos, a liberdade que nós fomos chamadas. Amém? Como que a nossa mente, Angelita, então entende isso, tudo que nós estamos conversando hoje, né? Nós vamos entender um pouquinho por que as pessoas ainda adiam para tomar decisões importantes, né? Porque o cérebro, ele evita mudanças bruscas, ele prefere manter a rotina. Então, tudo que é apresentado para o nosso cérebro como uma mudança, ele vai evitar, ele vai resistir.
E por isso muitas pessoas adiam as suas decisões, porque não querem sair da zona de conforto, né? Um exemplo prático disso é alguém que sabe que precisa melhorar a alimentação, mas sempre adia, porque, segunda-feira eu começo, né? Quem que é assim? Segunda-feira eu começo. O mesmo acontece com a vida espiritual. Muitos sabem que precisam buscar a Deus, mas continuam adiando. Muitos sabem que precisam melhorar o seu relacionamento com o Senhor, mas continua adiando. Então, será que eu e você, minhas irmãs, estamos adiando a nossa entrada na arca? Olha só, o Senhor nos deu uma ferramenta importantíssima aqui, né? Que é as nossas consagrações. Nós estamos essa semana, de quinta-feira, que foi ontem, né? De quinta-feira, que foi ontem, até na próxima quinta-feira, nós estamos no período de consagração pela nossa vida. Você precisa se posicionar diante do Senhor em consagração pela sua vida. Senhor, aonde que eu preciso melhorar? Senhor, aonde que eu tenho errado? Senhor, eu preciso da tua voz, eu preciso da tua revelação. Me encha do teu Espírito Santo. Me ajude a entender a tua palavra, me ajuda a ser mais compromissada contigo. Me encha do teu Espírito. Então, consagração é uma busca, né? Pela revelação de Deus, pela presença de Deus. E Deus está nos dando essa oportunidade. Hoje, que é sexta-feira, é o nosso jejum, né? Pela nossa vida espiritual. É só por nós. Hoje nós estamos consagrando por nós. Mas será que você está perdendo essa oportunidade? Será que você está realmente seguindo isso daqui que Deus nos deu aqui nesse grupo? Você está nesse grupo, minha irmã, porque Deus a trouxe aqui. E Ele quer fazer mudanças maravilhosas na sua vida. Mas quando o seu cérebro entende que você vai mudar, ele vai rejeitar isso, ele vai resistir isso. E agora você sabendo disso, você vai lutar contra isso, né? Por quê, Angelita? Porque a porta logo será fechada. Se Noé tivesse esperado a chuva entrar, a chuva para entrar, ele teria sido tarde demais. Então não espere para buscar a Deus só quando a tempestade chegar. Não vamos ser essa classe de pessoas. Muitas pessoas querem deixar para depois. Mas e se o depois não vier? E se o depois for tarde demais? A pergunta é: você tá adiando a sua decisão de entrar na arca? Como isso se aplica, então, Angelita, hoje, para mim e para a sua vida? Então, a primeira coisa é que ainda dá tempo para entrar na arca, mas logo a porta vai se fechar. Quem esperou demais ficou de fora. O tempo da graça ali não vai durar para sempre. Jesus pode voltar a qualquer momento. Segundo ponto não basta conhecer a arca, é preciso entrar, é preciso mergulhar, é preciso obedecer. Muitos sabiam que Noé estavam construindo a arca, mas não entraram. O mesmo acontece hoje. Muitos conhecem Jesus, mas não decidem viver por ele e para ele. Terceiro ponto, a obediência imediata é o caminho para a salvação. Noé não hesitou, ele simplesmente obedeceu e entrou. Quem hesita corre o risco de ficar de fora da arca. E a pergunta é: você já tomou a decisão ou ainda está esperando? Como então que eu posso aplicar isso na minha vida, Angelita? Como tomar a decisão certa? A primeira coisa que nós precisamos pensar é parar de adiar nossa entrega para Deus. Parar de adiar nossa entrega total ao Senhor. O tempo certo para entrar na arca é agora. Então, se hoje o Senhor está falando com você, tome essa decisão hoje. Angelita, mas eu tomo a decisão, não consigo. Ore. O Espírito Santo ele vai te capacitar. Ajoelha, se humilha, ore. Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero ter esse relacionamento profundo contigo. Me ajuda. Isso é depender. E quando você faz essa oração de todo o seu coração, o milagre acontece, né? Segundo ponto, não espere ver sinais para crer. Noé entrou antes da chuva e essa fé o salvou. Então, muitas vezes a gente, vou esperar Jesus aparecer no céu ali para me acreditar. Não, aí já é tarde demais, né?
Nossa, gente, mas não pode acontecer isso? Pode, o Senhor pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas a Bíblia, ela tá nos ensinando que nós precisamos estar preparadas, né? Então, eu e você não estamos isentas de informação. Eu e você somos racionais. E o Espírito Santo tem falado aqui ao nosso coração e à nossa mente. Terceiro ponto, né? Seja um canal de salvação para a sua família. Sua obediência, a minha obediência, pode ser a chave para a salvação da nossa casa. A pergunta final é: eu e você já entrou na arca ou ainda estamos apenas observando? O desafio para nós hoje é, primeiro ponto, identificar algo que Deus já falou com você e comigo. Identificar algo que Deus já falou comigo e com você e fazer o que nós temos adiado. Hoje o Senhor está nos falando: Angelita, identifica algo que eu já falei para você parar de fazer ou para você fazer e você tem adiado isso. Segundo, tomar a decisão de agir hoje sem esperar mais tempo. E terceiro, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa entrar na arca da salvação. E se você quiser também, você pode compartilhar aqui nos comentários como essa mensagem falou com você. Amém? Nós chegamos à conclusão de que a porta está aberta ainda, mas por quanto tempo ela vai ficar aberta? O dilúvio chegou, mas Noé já estava dentro da arca. O tempo da graça ainda está aberto, mas logo a porta será fechada. A decisão de entrar é minha e sua. O Senhor está nos chamando. Mas o tempo para isso está acabando. Então, será que nós já estamos prontas para entrar antes que seja tarde demais? Amanhã é sábado, né? Amanhã nós vamos ver Gênesis capítulo 7, do versículo 8 e 9, e com o tema Quem Deus chamou, Ele mesmo protege. Amém? Vamos orar? Ore aí no seu lugar, ore pedindo ao Senhor: Senhor, aplica essa palavra no meu coração. Se tem coisas que eu tenho adiado para tomar decisão, se tem coisas que eu não tenho feito, que eu tenho negligenciado, me ajuda, Senhor. Me ajuda. O Senhor tá chamando, né? O Senhor tá me chamando, o Senhor tá chamando o meu posicionamento, o Senhor tá me chamando à obediência, né? Eu tô entendendo que o julgamento vai vir, eu tô entendendo que Jesus tá voltando e eu preciso tomar uma decisão, porque essa decisão vai impactar as minhas gerações, essa decisão vai impactar a geração dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Então me ajuda, Senhor, a me posicionar. Não deixa eu ser uma pessoa que não tem posicionamento, que não tem firmeza, que está levando as coisas de Deus, não está levando as coisas de Deus a sério, né? Então, vamos orar, ore, né? Essa palavra, ela tem falado comigo, ela tem falado com você. Então, ore pedindo ao Senhor: Senhor, aplique essa palavra no meu coração. Me traz esse senso de urgência, não ansiedade, mas esse senso de urgência sobre salvação. Me ajuda a abrir a minha boca para levar a palavra de Deus a outras pessoas, né? O Senhor está nos capacitando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por essa palavra maravilhosa, aonde o Senhor está nos alertando mais uma vez sobre realmente entrar na arca e estar nesse lugar seguro. Na época de Noé, ele teve que construir a arca e obedecer ali os seus comandos, Pai. Hoje, nós entendemos que a nossa arca é Jesus. E hoje, Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos dê obediência, nos dê o dom de obedecer ao Senhor, Pai. Nos dê o dom, Senhor, de tomar essa decisão e se posicionar, Pai. Em nome de Jesus. Não deixa a gente cega, não deixa a gente letárgica, sem dar o próximo passo, Pai, quando a palavra nos confronta. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos do Teu Espírito. Se há decisões em nós que nós já deveríamos ter tomado e que não tomamos ainda, que o Senhor nos ajude hoje a decidir. Se há posicionamentos que nós deveríamos tomar hoje e ainda não tomamos, Pai, que o Senhor hoje nos capacite a se posicionar. Ó Senhor, nós sabemos que a nossa obediência, Pai,
impacta gerações. Então, Pai, em nome de Jesus, nos faça ser mulheres obedientes a Ti, obedientes ao senhorio de Jesus. Nos ajuda a entender cada dia mais a Sua palavra. Nos ajuda, Pai, a aplicar a Sua palavra. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Então, quando a Tua palavra também tem uma promessa que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. Então, Pai, aplica essa palavra no nosso coração, nos faça lembrar dela quando for necessário, Pai. Nos faça nos posicionar quando for necessário, Pai. Nos faça, Senhor, tomar decisões corretas, Pai. Nos faça ser obedientes, Pai. É no nome de Jesus que nós entregamos as nossas vidas, que nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, que nós consagramos a nossa casa, que nós consagramos nossos esposos, os nossos filhos, Pai, que nós consagramos os nossos entes queridos, nossos parentes, nossos primos, primas, tios, tias, pais, mãe, pai, todas as pessoas da nossa família. Salve-os, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, usa nossas vidas, Pai, para ser um instrumento Seu nas Tuas mãos, Pai, para anunciar esse evangelho da graça, esse evangelho da salvação. Coloque esse senso de urgência no nosso coração, Pai. Não nos deixa perder oportunidades. Nos ajuda, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar agora com você aqui do YouTube, que chegou aqui e viu essa mensagem, e o Senhor tá te chamando hoje para se posicionar. O Senhor tá te chamando hoje para entrar na arca, para entrar no refúgio seguro que é o Senhor Jesus. Angelita, como que eu faço isso? Essa mensagem me impactou. É você orar. Ore aí de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Até hoje eu não sabia que existia esse lugar seguro, que existia esse refúgio, mas hoje eu quero entrar nesse refúgio. Hoje eu quero entrar nessa arca da salvação. E se você fez essa oração de todo o seu coração, pode ter certeza absoluta que um milagre, o maior milagre aconteceu na sua vida hoje, que é o milagre da salvação. O maior milagre da nossa vida é a gente ser alcançado pelo Senhor. E se essa mensagem chegou até a sua casa, chegou até, se você chegou aqui através do YouTube ou através de um compartilhamento de alguém que compartilhou, o Senhor, Ele te alcançou. É a graça do Senhor que te alcançou. E se você fez essa oração, coloque o seu nome aqui abaixo. Comente aqui o que essa mensagem falou com você. E se você quer entrar no Clube da Bíblia, eu vou deixar aqui o link também para que você entre no Clube da Bíblia e estude a palavra de Deus conosco a todos os dias, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. Amém? Minhas irmãs, glória a Deus por esse estudo, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O que esse estudo falou com você? Trouxe um senso de urgência? Trouxe aí uma identificação do que você precisa decidir, do que você precisa mudar? Se você quer falar, pode abrir o seu microfone e compartilha conosco aqui. Ninguém? Então a gente encerra mais um estudo. E glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, com mais um estudo da preciosa palavra do nosso Pai. Deus abençoe. Pode sair. Deus abençoe.